Bem-vindos ao nosso podcast Café com a Inglaterra. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Hoje o tema está excelente, então aproveita, já dá um curtir aí e nos siga nas redes sociais e preste atenção nesse conteúdo que vai ser muito bacana para você. Desde 2001, o Grupo Inglaterra trazendo novidades no mercado imobiliário, desde a parte de locação, venda de terceiros, lançamentos. E hoje nós temos dois convidados especiais, que são os nossos parceiros, diretamente de São Paulo, a Vitacom, uma construtora muito bacana, muito interessante, onde vai trazer muitas coisas aí para você poder ficar antenado dentro do mercado imobiliário, não só de Londrina, região aqui o Paraná, mas também sobre o mercado imobiliário de São Paulo, que é constante sempre o crescimento. Então, muito prazer ter você aqui, Gabriel, Bri diretor da Vitacom, e o Johnny, gerente comercial da Vitacom. Obrigado. É um prazer para nós do Grupo Inglaterra poder gravar esse podcast, né, e trazer essas informações aí do nosso bate-papo para o pessoal, tá? Então, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para fazer para eles e eu quero que você fique bastante atento a isso. O futuro da moradia, tecnologia, compactação e experiência do morador. O que significa tudo isso, né? O que a Vitacom ela iniciou, né, alguns anos atrás? O que ela pensou para o mercado para oferecer, né, para as pessoas, né, que buscam, né, uma situação de moradia diferenciada, alguma situação no mercado imobiliário que possa atender vários perfis, né, de compradores, de investidores. Gostaria que vocês falassem um pouquinho. Contar aqui um pouquinho de como surgiu a ideia, né, da Vitacom, depois o Johnny pode até o Johnny é um usuário, de um produto nosso lá em São Paulo, ele vai contar um pouquinho da história, mas para quem conhece a Vitacom acha que ela surgiu já com o propósito de, desenvolver produtos pensando em rentabilidade, mas na verdade a Vitacom ela surgiu com o objetivo de dar tempo às pessoas. Sim. Então, o objetivo era incorporar empreendimentos compactos e inteligentes perto dos principais polos comerciais da cidade de São Paulo para que as pessoas ganhassem tempo. Pudessem, ao invés de ficar se deslocando e 1 hora e meia, 2 horas no trânsito, elas pudessem ganhar esse tempo e pagar ali a diária, né? Hum. Para passar a noite ou comprar a unidade, fazer o investimento e, quando não estivesse usando, rentabilizar aquela unidade. Então, sair de um ativo, de um passivo para um ativo rentável. Então, foi esse o objetivo da Vitacom. E depois, obviamente, a gente começou a estudar os nossos consumidores, os nossos investidores, e aí assim a gente se debruça desde então para desenvolver melhores produtos, atendendo as grandes demandas da cidade de São Paulo. E acho que o Johnny pode até contar aí um pouquinho da história dele vivendo dentro de um Vitacom profissionalmente aí durante a semana para evitar esse deslocamento, né? Sim. Bom, eu trabalho já no mercado imobiliário exclusivamente com investimento já faz 7 anos. Trabalho, na Vitacom em São Paulo, mas, por uma questão familiar, a vida da minha família funciona melhor no interior de São Paulo. Eu estou ali na região de Campinas, então eu durante a semana eu trabalho em São Paulo e final de semana eu passo ali, trabalho, faço home office em casa. E uma das coisas que funciona para mim foi justamente entender na pele como que o cliente final da Vitacom, ele tem qual a experiência, porque eu sou um usuário de um estúdio, né, eu fico ali, o escritório da Vitacom fica ali na região, da Avenida Paulista, próximo dos Jardins, e eu fico num estúdio lá. Então, basicamente, eu consigo ter esse entendimento que, eh a vida dentro de uma grande metrópole como São Paulo é completamente diferente, às vezes, das pessoas que não estão vivendo aquela loucura. É. Ou seja, e um dos grandes diferenciais da Vitacom é mapear e entender o comportamento dessas pessoas nesses grandes centros, entender o que essas pessoas precisam de verdade, o que faz sentido para elas, e desenvolver produtos, evoluindo a cada lançamento esses produtos para atender essa demanda e essas necessidades. E isso faz um diferencial enorme. Uhum. Porque eu acredito que você construir um apartamento compacto, qualquer um pode construir, mas mapear e constantemente pesquisar esses comportamentos dentro dessas cidades é o que faz o diferencial, porque você acaba tendo uma taxa de ocupação maior e, consequentemente, o nosso investidor tem uma rentabilidade maior com essa ocupação constante em São Paulo. Então eu basicamente fico ali durante a semana, tudo que eu preciso eu tenho no prédio, serviços pay per use, mercado, farmácia,
academia, que, né, eu sempre tento ir, mas, né, o shape já entrega, né, que eu não vou muito. Mas o interessante também dentro de um produto Vitacom é entender que esse produto ele é vivo. Sim. Os serviços, né, embarcados ali dentro do prédio fazem com que o produto seja vivo. A gente vê as áreas comuns, por exemplo, a parte de coworking, de trabalho, Sim. lavanderia coletiva, cozinha compartilhada. Por exemplo, eu fico num estúdio de 14 metros. Eu basicamente, com a rotina que a gente leva em São Paulo, eu não tenho tempo de cozinhar, então a gente sempre pede ali uma comida e tal, mas muitas vezes você vê os hóspedes se juntando, contratam ali um chefe pelo aplicativo e o chefe faz um jantar na cozinha compartilhada do prédio. Então, durante a semana, eu sempre vejo essas festas acontecendo, esses eventos dentro dos prédios da Vitacom, vendo pessoas trabalhando, gente de fora. Então, tudo isso mostra que a empresa está antenada na evolução e no comportamento de moradia das pessoas. Então, hoje eu vivo essa experiência. Sim, e São Paulo, né, uma potência, né, uma cidade metrópole grande, e eu acredito assim, a alta demanda também despertou isso na Vitacom para poder trazer alguns empreendimentos, né, de maneira diferenciada, lendo, na verdade, os perfis mais né, diferentes das pessoas, né, que buscam essa vida mais dinâmica, essa correria que, na verdade, já é, né, parte de São Paulo, enfim. Então, eu acho que essa alta demanda e essa correria toda trouxe os olhos para a Vitacom para trabalhar alguns empreendimentos nesse sentido, né? Perfeito. A demanda, né, ela cresce muito mais do que a oferta em São Paulo, apesar de algumas pessoas acharem que está super ofertado São Paulo, pelo contrário, Uhum. até porque muitas empresas colocaram produtos sem nenhum tipo de estudo, produtos misturados ali com estúdios, um e dois dormitórios, ou produtos que não têm o cunho, né, de você atender essa demanda em São Paulo, mas além da gente estudar, como o Johnny disse, sobre todos os comportamentos e as demandas, a gente só incorpora, só desenvolve produtos nas regiões de maiores demandas da cidade de São Paulo. A gente não opera em regiões periféricas em São Paulo, Uhum. a gente só atua nessas regiões de alta demanda e a gente estuda justamente isso. Quantos aviões chegam em São Paulo, para onde essas pessoas vão, o que que elas estão indo fazer em São Paulo, o que que Uhum. elas gostam de fazer, qual que é o consumo geralmente você chega num hotel, tem uma lanchonete, talvez um, dois, três pratos, mas muitas vezes não é consumido isso. Uhum. Então, puta, o que que é consumido é vinho, então a gente disponibiliza de alguma forma vinhos dentro do prédio, farmácia, a gente até brinca. O famoso secador de cabelo, né? Geralmente não é uma característica minha usar por motivos óbvios o secador de cabelo, mas o secador de cabelo é um grande ponto a ser discutido para diferenciar o tipo de produto, quem está desenvolvendo o tipo de produto. Se preocupa com o investidor e se preocupa com o usuário final ou não. Porque imagina que você chega num hotel, quando tem o secador não atende aquela necessidade, principalmente das mulheres. São secadores, a gente brinca que são meia-bocas, né? Uhum. Esses secadores. O dono daquela unidade, ele teve o custo de pagar por um secador meia-boca e não vai atender a necessidade do hóspede, Ah, sim. né? Então, além de tomar o espaço de um apartamento compacto, muitas vezes ele não é usual. Então, a gente já mapeando que isso é necessário ter, mas não é necessário isso ser um custo para o proprietário daquela unidade, a gente formalizou parceria, por exemplo, com a Magalu, que disponibiliza um armário dentro ali dos nossos empreendimentos, e neste empreendimento, nesses armários, tem um secador profissional e quem quiser usar, paga por hora. Não precisa ter dentro do apartamento e não precisa ser um meia-boca, né? Então você tira o custo do proprietário e você traz a facilidade para quem quer usar e só vai usar, só vai pagar quem usar. Sim. Entendeu? Então, a gente estuda todo esse tipo de comportamento, consumo, para dar a melhor eficiência em serviço também, não apenas no investimento, mas em serviço, para que gere recorrência nas nossas locações de curta temporada. Ô Gabriel, Johnny, eu percebo que assim é muito detalhado, né? Todos esses levantamentos, né, que a própria Vitacom faz. E você quer ver uma outra coisa assim, por exemplo, o pessoal às vezes tem dúvida, né? Como que vocês fazem? Vocês falaram assim que só existe os empreendimentos da Vitacom em locais específicos, né, que geram realmente alta demanda, e tal. Desde
do comprar o terreno onde vocês vão edificar, toda essa situação é tudo muito bem estudado isso, né? Sim, sim. O Johnny pode até falar que ele gosta muito dessa questão de analisar dados, né? Sim. Hoje existem ferramentas que você consegue analisar dados de comportamento, não é sugestões ou ideias ou expectativas, é realidade. Uhum. Existem ferramentas que te entregam o que aconteceu, desde ocupação, valores de diária, onde mais alugou, onde menos alugou. Então, existem ferramentas, e baseado não apenas nessas ferramentas, porque hoje são várias, são algumas ferramentas muito importantes. Fala um pouquinho sobre isso, Johnny. Hoje a gente consegue, nas microlocalizações em São Paulo, identificar justamente taxas de ocupação, valores médios de diárias cobrados. Então, para a empresa, como apesar de lá no início, como o Gabriel falou, a empresa pensava na mobilidade urbana do usuário final, do morador e também no ganho de tempo, a gente percebeu que a maioria dos nossos clientes são investidores. Sendo assim, a gente precisa ter um mix dos dois, do melhor dos dois mundos. Atender bem o usuário final, mas também posicionar os nossos produtos em localizações que vão dar o retorno Hum. para o nosso investidor. Então, por exemplo, a gente tem produtos que ficam próximos, perto ali dos polos de hospitais, porque a demanda por o turismo hospitalar cresce a cada dia, pessoas de fora de São Paulo que vão buscar os melhores hospitais para se tratar e às vezes precisam ali de um pós-operatório, querem eliminar ali ou mitigar o risco de uma infecção hospitalar, se recuperam e procuram um estúdio confortável ali na microlocalização. Então a gente estuda esses comportamentos e estuda também as demandas de locação. Então, hoje a gente consegue mostrar para o investidor e fazer ali uma projeção de rentabilidade de um estúdio com base em dados reais, não só com dados, não, a gente acredita que vai ser bom aqui. Não, a gente sabe que aqui é bom, então a gente comprou esse terreno e a gente vai te dar uma opção muito, com uma projeção assim de rentabilidade muito sólida. Sim. Faz com que o investidor fique mais tranquilo e tenha mais segurança na hora de optar pelo investimento. Legal, Johnny. E o pessoal sempre pergunta para nós a respeito de tecnologia, né? Então tem uma pergunta, na verdade, aqui que o pessoal fez para a gente, diz assim: hoje a tecnologia está cada vez mais presente nos empreendimentos, mas quando falamos que um prédio tem tecnologia embarcada, o que isso significa na prática para o morador? Vocês, da Vitacom, usam automação, concierge digital, controle via aplicativo? Como que isso tudo se integra no dia a dia? Bom, uma das coisas importantes a se notar sobre tecnologia é o acesso às pessoas do prédio. Então, antigamente, você ia num prédio e precisava usar ali o salão de festa, você tinha que procurar o síndico, aí não tinha chave, e tudo isso traz uma experiência negativa. No prédio que eu fico, por exemplo, quando eu chego, o gestor que cuida ali do apartamento que eu alugo, ele já automaticamente me cadastra. Quando eu chego no prédio com a minha facial, eu já libero o acesso. Então, todas as áreas comuns do prédio ali, eu não preciso procurar ninguém, eu já mesmo libero. A gente percebe ali nos serviços, por exemplo, identificando tendências e se preocupando com tecnologia também. Exatamente o que a gente está fazendo aqui, podcast, já não é mais uma tendência. Podcast é uma realidade em que muitos negócios utilizam. Nos nossos produtos, agora, nós temos um estúdio de podcast para que os hóspedes possam utilizar enquanto estão ali hospedados. Hum. A gente tem as áreas de trabalho, de coworking, por exemplo, super completas, não só na decoração, mas na estrutura. Por exemplo, salas de reuniões individuais, áreas de Zoom, né, para reuniões apartadas, individualizadas. Então, assim, a tecnologia ela está presente, até usando um pouco um exemplo do que o nosso CEO costuma dizer, é que um prédio, ele é como se fosse o hardware, como se fosse um computador. E os serviços e tecnologia são o software. Então, a gente entende que os nossos empreendimentos, eles ganham vida à medida que a gente disponibiliza essas opções de tecnologia e as opções de serviço, né? Como eu falei, hoje, por exemplo, na House você tem um aplicativo onde você contrata diversos serviços, sem sair do prédio, né? Personal trainer, chefes de cozinha, massagem, instrutores de yoga. Então você utiliza o hardware, que são as áreas comuns do prédio, mas você tem toda a parte de serviços e tecnologia na palma da sua mão. Então isso gera uma experiência de conveniência tão grande que o hóspede ele prefere muito mais do que às vezes ficar num hotel e prefere ter a experiência de estar num Vitacom. Sim.
O Johnny, você falou uma coisa muito interessante, que isso tudo atrai vários perfis diferentes, né, de pessoas, né. E uma outra questão é, existe um perfil típico de quem escolhe morar em um empreendimento da Vitacom ou esse modelo tem atraído diferentes públicos, desde jovens até executivos e até mesmo famílias? Tem todos os tipos de perfil. É até engraçado, a gente tem 2 projetos, um do lado do outro, numa rua chamada Melo Alves, e existe já um comportamento intrínseco para cada um desses 2 prédios. Então, o VN Melo Alves, a gente nota que é o perfil de pessoas um pouco mais velhas, pessoas que querem ter mais conforto, apartamentos um pouco mais amplos, né? E já o perfil do On Melo Alves já são pessoas mais jovens, mais novas, mais descoladas. O prédio já é um prédio arquitetonicamente mais chamativo. Uhum. Então, e a gente acaba atendendo todos eles com a mesma finalidade, né? Fazer com que as pessoas possam se hospedar bem, ser bem recebidos, ter toda a parte de infraestrutura para atender as demandas necessárias deles, mesmo que temporariamente. Hum, Mas hoje a gente tem perfil de todos os tipos, consumindo os nossos apartamentos, em vários lugares de São Paulo, né, em vários bairros de São Paulo. legal. E além de quem mora, tem também o investidor que compra para alugar, né, aquele investidor que ele está focado nisso aí. O que torna esses imóveis tão atrativos no mercado de locação urbana, é mais fácil de alugar? O retorno costuma ser maior? Eu vou falar sobre isso também. Na verdade, sim, porque voltando ao que a gente estava falando sobre a gente estudar, né, o mercado, estudar o Uhum, consumo, a demanda. Então, a gente tem empreendimentos, por exemplo, que são desenvolvidos perto dos polos hospitalares de São Paulo, e geralmente, quando você vai ver para quem está usando esse tipo de imóvel, geralmente são pessoas que estão circulando ali nos hospitais, ou por alguma demanda da própria família, alguém que está doente, alguém que está em tratamento. Então, a gente acaba sempre estudando isso e atender, de alguma forma, a demanda daquela região. Então, você vai para uma região extremamente hospitalar e vai, por exemplo, para uns jardins, você vê que o comportamento muda, mas a finalidade das pessoas é realmente ficar numa curta temporada, por alguns dias, ali por um período, por uma necessidade pessoal. Então, às vezes a pessoa vem fazer algum tipo de congresso em São Paulo, uhum, é uma demanda específica, sim. mas que a pessoa precisa ficar numa locação de curta temporada e ser muito bem atendido. Em regiões hospitalares, a mesma coisa. Então, a gente acaba atendendo várias demandas diferentes, mas com o mesmo objetivo. E E a gente estuda exatamente o que que essas pessoas, nasquelas regiões, o que que elas gostam de fazer, o que que elas precisam sim. para serem atendidas, muito bem atendidas, e a gente, de alguma forma, o Johnny falou sobre aqui o comportamento da house, né? O que a house faz. Então, tem prédio que tem certos serviços no térreo e outro prédio tem serviços diferentes, porque as demandas são diferentes, mas a gente sempre busca atender, sempre, e atender muito bem esses clientes que acabam ficando nessas curtas temporadas nos nossos projetos, entendeu? Sim. Inclusive, a Vitacom ela se adianta a prever essas demandas, então a gente fechou algumas parcerias estratégicas, por exemplo, com o pessoal da G4 Educação, que é o maior player de educação empresarial, ou seja, desenvolvemos um produto com eles para atender estudantes que vêm de outros estados, outras cidades e que precisam dessa moradia aqui em São Paulo. Então isso é uma forma de você também atender uma pessoa com um comportamento específico. Nós temos também o turismo empresarial, que eu acredito que é uma das maiores demandas que a gente tem, pessoas que vêm a trabalho e precisam estar, por exemplo, ali na região do Itaim, da Vila Olímpia, que é o centro financeiro de São Paulo. Então, a gente tem produtos com características diferentes, mais premium, por exemplo, e às vezes até com uma metragem um pouco diferente para atender esse público específico. E até recentemente a gente está desenvolvendo um empreendimento que a gente chama de Senior Living. A gente tem falado, nosso CEO tem falado bastante sobre isso, que é um produto prevendo o pessoal, né, 60 a mais, que muitas vezes não tem mais condições de morar sozinho em apartamentos grandes,
mas que acaba precisando de um produto, como o Gabriel falou, específico nas suas áreas comuns. Então, é um empreendimento onde vai ter atendimento de home care, vai ter atendimento, consultórios médicos, todas as áreas comuns, inclusive, foram chanceladas e tem sido feito em parceria com o Albert Einstein, que é um maior hospital aí, Bacana. né? Então, eles que têm dado as diretrizes dos acessos, de como tem que ser, os moradores ali, ou hóspedes, vão ter ali a pulseirinha anti-queda, Hum. para já acionar alguém da equipe para dar esse suporte. Então, ou seja, a empresa, ela visa não só as necessidades atuais, mas ela tem previsto já o que as pessoas vão precisar, né, nos próximos anos. Foco nos detalhes, né? Foco nos detalhes, Muito legal isso. exatamente. É uma empresa, né, antigamente o Alexandre falava muito sobre isso, né? É uma empresa de bytes, não de bricks, né? Não de tijolos. Bacana, muito legal. Gabriel, Johnny, muito obrigado. Nosso bate-papo está excelente, mas nós vamos passar isso para uma parte 2. Vamos dar continuidade, que são várias perguntas, e eu Legal. acredito que o pessoal vai estar nos acompanhando. E muito obrigado por vocês estarem participando, e fique com a gente para o próximo podcast, onde nós vamos trazer outras questões aqui dos nossos parceiros da Vitacom de São Paulo. Obrigado por nos acompanhar. Valeu.